No vídeo de hoje, nós vamos falar da escala musical. Escala musical é a matéria-prima com a qual se constrói a música, assim como o alfabeto é a matéria-prima com a qual se constroem as palavras, as frases, as orações e os livros. Para falar de escala musical, é necessário primeiramente falar o que vem a ser nota musical. Nota musical é um evento sonoro de determinada duração, onde a frequência é constante. Qualquer som com uma frequência constante e audível, nós podemos chamar de nota musical, como, por exemplo, a escala musical é uma sequência de 12 notas cujas frequências aumentam numa razão constante dentro de um intervalo entre uma nota e outra, cuja frequência seja exatamente o dobro da primeira. Ou seja, se nós temos uma nota de, digamos, 440 Hz, o que significa 440 vibrações por segundo, e temos outra nota com exatamente o dobro da frequência, ou seja, 880 Hz, 880 vibrações por segundo, a escala musical será uma sequência de 12 notas, cujas frequências aumentam numa razão constante dentro do intervalo entre a primeira nota de 440 Hz e a segunda nota de 880 Hz. Naturalmente, estamos falando aqui de escala cromática. Não vamos entrar aqui no detalhe porque são 12 notas, porque esse número foi escolhido. Mas, para que se saiba, existe uma razão lógica, uma razão física para que sejam 12 notas e não 13, 14, ou 20 ou 30. Eu sei que isso pode parecer confuso, especialmente para quem não tem muita vivência musical ou até mesmo vivência em matemática, em física, então nós vamos dar alguns exemplos para que vocês possam entender basicamente o conceito, aquilo sobre o qual estamos falando, que é a escala musical. Vamos pegar uma frequência qualquer. Digamos 440 Hz. Nós podemos não só ouvir essa frequência, como também ver esta frequência, como eu estou mostrando aqui no exemplo. Agora vamos ouvir uma nota com a frequência exatamente o dobro da primeira, ou seja, de 880 Hz. A nota de 440 Hz nós chamaremos de Lá. E a outra, com 880 Hz, também chamaremos de Lá. Só que é um Lá uma oitava acima do Lá anterior. Esse conceito de oitava nós vamos ver posteriormente, mas as duas notas são chamadas de Lá. É fácil observar, tanto ver quanto ouvir, que quando nós sobrepomos uma nota a outra, elas se encaixam perfeitamente, sendo mesmo difícil de ouvir que são duas notas tocadas simultaneamente e sendo muito fácil de ver pelo gráfico das ondas que existe uma harmonia, uma simetria perfeita entre elas. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou postar aqui o gráfico de uma frequência de 440 sendo sobreposta por uma frequência de 890, que é um pouquinho acima do que 880, que seria exatamente o dobro. Ou seja, o que nós vamos ver aqui é uma oitava um pouco desafinada. É fácil perceber que os picos das ondas, eles se manifestam de forma desigual, ora subindo, ora descendo, tanto embaixo quanto em cima. Dessa forma, podemos ver que essa oitava está desafinada, porque temos uma frequência de 440 junto com uma frequência de 890. Repare que é muito mais fácil você ver que está desafinada do que você ouvir que está desafinada.
Eu vou colocar mais uma vez o som para que você possa tentar perceber que essa oitava está ligeiramente desafinada. Reparem como é difícil. Conseguiu perceber? Conte aí nos comentários. Voltando à nossa escala cromática, para que determinemos o número, o fator que vai nos permitir achar a frequência exata de cada nota da escala cromática temperada, precisamos simplesmente achar um número que, multiplicado por ele mesmo 12 vezes, ou seja, o número elevado à 12ª potência, seja igual a 2. Com um simples cálculo matemático, determinamos que esse número é 1,5946. Desta forma, se tivermos uma frequência qualquer, como por exemplo 440 Hz no nosso exemplo, e multiplicarmos sucessivamente esta frequência por este número, 1,05946, chegaremos ao final desta conta com o número de 880 Hz, que é exatamente o dobro de 440 Hz, que é a oitava acima da nota inicial, que no nosso caso é um Lá. E como nós vimos anteriormente, demonstramos visualmente, esse intervalo, as duas frequências sobrepostas, são perfeitamente harmônicas, de tal forma que dificilmente a gente consegue perceber que são duas notas tocadas ao mesmo tempo. Se dessas 12 notas nós selecionarmos as 7 notas que compõem a escala maior temperada, nós teremos o seguinte som gerado pelo computador, obedecendo rigorosamente as frequências aqui determinadas. Esta é a escala maior temperada. A escala temperada é uma escala ligeiramente desafinada, de forma imperceptível, de maneira a possibilitar que você tenha os semitons com distâncias rigorosamente iguais, independentemente de estarem do lado grave ou do lado agudo do espectro audível da música. Dessa forma, para que você tenha um semitom acima, basta você multiplicar a frequência do semitom inferior por 1,05946 e você vai ter exatamente a frequência do próximo semitom. Isso possibilita que você possa tocar instrumentos graves e instrumentos agudos em qualquer tonalidade, sem que você tenha aberrações de afinação. Nós falaremos sobre a escala natural num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar longo demais. Apenas para ilustração, o meio do caminho entre uma nota e outra nota, uma oitava acima, é a quinta. Ou seja, se você tem uma nota que é, no nosso caso, é 440 e a oitava acima é 880, o meio do caminho é 660, que corresponde à nota Mi. Se você observar na escala cromática, na escala temperada, você vai ver que a frequência do Mi, que está marcada, é de 659,2552063 Hz, e diferente de 660. Só que essa diferença é pequena demais para ser perceptível para o ouvido humano. Por via das dúvidas, a título de curiosidade, eu vou colocar aqui as duas frequências para que veja se você consegue, se alguém consegue perceber a diferença entre o Mi, que seria o Mi natural, 660 Hz, e o Mi temperado, que seria o de 659,2552063 Hz. Vejam se conseguem perceber e deixem os seus comentários aqui. Deu para perceber? Provavelmente não, quase que certeza. Aqui vocês podem ver o Lá 440 tocado junto com o Mi natural de 660 Hz. Em seguida, podemos ver o mesmo Lá 440
tocado junto com o Mi temperado de 659,25 Hz. É uma diferença bem pequena que só os olhos mais atentos e talvez nem mesmo os ouvidos mais apurados consigam perceber. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou, quer deixar uma sugestão, um comentário, uma crítica ou uma pergunta, faça isso nos comentários abaixo, que na medida do possível eu responderei. Um forte abraço a todos e até a próxima!